Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve Jesus voltará. Ouça o pastor Neuruel Estina com uma mensagem da Palavra de Deus. É com muita, mas muita alegria mesmo que abraçamos a você, amigo ouvinte do programa A Voz da Profecia. O que é o arrependimento e por que ele é tão importante? Porque Deus aceita o coração arrependido e o transforma em um novo coração. E por que a salvação depende do arrependimento? O título da palestra de hoje é Arrependimento, o princípio da salvação. Estive conversando com uma jovem que me falou algo interessante. Ela havia vivido uma vida fora do que a Bíblia ensina. Ela viveu nos prazeres do mundo e usou o seu corpo como se fosse um objeto. Ela também me disse que estava mudando de vida, o que não seria nada fácil, mas me disse que não se arrependia do que havia feito. Então fiquei pensando na atitude daquela jovem. Como pode alguém estar mudando de vida se não há arrependimento algum? Como pode o pecador vir a Cristo sem arrependimento? A Bíblia declara: o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Havia algo de errado com a atitude daquela jovem? Sim, pois ela não estava aprendendo a viver uma nova vida em Cristo. Ela não percebia quão grave era a sua atitude perante Deus. Ser cristão não é somente aceitar a Cristo como Salvador pessoal, mas também se arrepender do antigo eu e passar a viver uma vida nova de comunhão com Jesus. Cada pessoa tem seus sentimentos e reage de forma diferente ao Evangelho. Isso mostra que poucas pessoas conhecem os verdadeiros propósitos de Deus em sua vida. Quando Jesus veio a esta terra, nos ensinou como deveríamos reagir com respeito ao mundo, como deveríamos ser perante Deus e os homens. Ele mostrou que o arrependimento sincero e não com palavras pode levar o homem para perto de Deus. Foi assim que Pedro voltou-se para Jesus após negá-lo por 3 vezes. Foi assim que Maria Madalena voltou-se para Cristo após uma vida inteira de pecado. Foi assim que Raabe, uma prostituta, voltou-se para Deus após conhecer a verdade sobre o único Deus verdadeiro. Foi assim também que Sansão se sentiu após ter arruinado o plano divino de ser um libertador para Israel em seu tempo, deixando-se dominar por uma bela mulher chamada Dalila. Da mesma forma, Jacó sentiu-se após arrepender-se de ter traído seu irmão para conseguir a primogenitura e, como consequência disso, passou parte da vida longe de sua terra e de seus entes queridos. Assim também aconteceu com Zaqueu, o temido cobrador de impostos que roubava de todos o quanto podia e que depois voltou-se para Jesus por meio de um simples encontro com o Mestre. Adão arrependeu-se por ter colocado toda a humanidade nas mãos do pecado como resultado de uma desconfiança colocada por uma serpente em meio ao paraíso e traído a confiança de Deus. Davi, adúltero, assassino e mentiroso, voltou-se para Deus em arrependimento e humildade e Deus o perdoou. E ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Foi assim que Salomão voltou-se para Deus depois de ter trazido desonra ao nome que o colocara no trono e o transformara no homem mais sábio que habitou a terra. Foi assim que o povo de Nínive voltou-se para Deus quando Jonas os visitou, contrariado, e pregou a destruição da cidade, caso o povo não voltasse e aceitasse o santo Deus. Foi assim que houve salvação para o povo de Israel. Este povo estava longe de Deus e, percebendo o seu erro várias vezes pelos profetas que mostravam o propósito de Deus para eles. Foi assim que muitos se salvaram, crendo no verdadeiro poder de Deus, deixando de lado o mundo em que viviam e dando ouvidos às palavras de Cristo e o afirmando como sendo seu Salvador pessoal. Não há meio algum de salvação,
a não ser o arrependimento em Cristo, aquele que nos deu o direito de sermos chamados seus filhos por intermédio do seu sangue. Se há tristeza pelos erros passados, há o arrependimento, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo opera para a morte, 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Muitos até hoje se arrependeram de atos praticados no passado. Muitos se arrependeram das atitudes erradas tomadas em suas vidas. Apesar de terem falhado, aceitaram a Cristo e se humilharam em rogos por perdão. A vida parece que não dá voltas e parece que não há mais retorno para a vida eterna. Parece que não há salvação, pois mesmo com arrependimento as consequências aparecem e o desânimo e a tristeza tomam conta da vida. Mas assim como Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, e no final de sua vida proclamou o nome e o arrependimento em Cristo como fonte de salvação, hoje somos nós chamados ao arrependimento. Assim como Maria, que teve uma vida de adultério e decepções, voltou-se para Jesus com o verdadeiro espírito do arrependimento, ungindo os pés de Cristo com perfume caro em um vaso de alabastro. Somos chamados a ungir nossas cabeças com o óleo da graça do Pai e todo o seu amor. A vontade do Pai é que conheçamos os caminhos que levam à vida eterna por meio de Cristo Jesus, o Senhor que nos ensinou o verdadeiro princípio da salvação humana, o arrependimento. Hoje é-nos dado o privilégio de conhecer os caminhos que nos levam à salvação. Hoje é-nos dado o princípio geral da salvação e o caminho para uma vida de comunhão com Cristo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3, versos 19 e 20. O arrependimento é o princípio a ser seguido para a remissão de todo o pecado existente em nosso coração. A tristeza pelo erro cometido é o arrependimento. Se você sabe que errou e não sente tal emoção, volte-se para Deus e peça ao Espírito do Senhor que o ajude a encontrar o arrependimento, pois são nesses momentos de queda espiritual e busca de Deus que temos forças para vencer o mal que nos aflige. Peça agora ao Pai, e Ele lhe dará a salvação. Ele lhe dará um coração arrependido, e Jesus habitará na sua vida, e finalmente um dia você irá para o lar celestial. Se a vida me faz chorar, se aqui não é meu lugar, tu me amas como sou. Se falta em mim poder e coragem pra não ceder, tu me amas como sou. Como sou com minhas fraquezas,
Obrigado, Fabiana. Vamos orar. Querido Pai, obrigado porque nos amas como somos, com nossas fraquezas e imperfeições. Toma-nos em teus braços de amor e transforma-nos à semelhança de Jesus. Nós oramos agradecidos em Cristo. Amém. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça ao curso bíblico Encontro com a Vida. Para receber gratuitamente o curso bíblico, ligue agora mesmo para 024-525-6000, 024-525-6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Não esqueça, o curso bíblico é inteiramente grátis. Telefone ou escreva agora mesmo para 024-525-6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Será um prazer atender o seu pedido. E disse Jesus: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.